Ex-vegano, ex-vegetariano, por que será que tem gente que depois de meses, às vezes anos, sem consumir nada de origem animal, volta a comer carne? Esse vídeo vai ser delicado. Vegflix no ar. Faz tempo que eu queria gravar um vídeo aqui pro Vegflix falando sobre isso. Sempre tem gente que me pede para comentar, principalmente sobre casos de pessoas públicas que têm milhares de seguidores e anunciam publicamente que voltaram a consumir animais, que voltaram a consumir carnes e tudo mais, ou que ficaram doentes, ou que não se identificaram, que acharam que era muito radical, enfim. Recentemente aconteceu uma situação de uma pessoa que eu sigo e a pessoa tinha feito há um ano e pouco atrás, inclusive um vídeo maravilhoso, cheio de informação do porquê que essa pessoa tinha virado vegetariana, quase vegana, que ela tinha descoberto sobre a realidade dos animais, a crueldade da indústria, de carne, ovo, leite. Foi um vídeo incrível. E essa pessoa recentemente falou que voltou a comer carnes, né? Não vou falar o nome dessa pessoa e, por favor, não comente o nome de ninguém aqui nos comentários, porque não é esse o objetivo desse vídeo. É só a gente vai comentar comportamentos que não são raros, mas acontecem com uma certa frequência, seja com uma pessoa próxima da gente ou até na internet. Então não é o caso de pessoa A ou B, são pessoas que relatam algo muito parecido e eu quero comentar com vocês, analisar e mais do que isso, tentar entender por que isso acontece, por que as pessoas voltam a consumir animais. É curioso porque ao longo dos últimos anos eu já tive amigos meus próximos que ficaram um tempo sem comer carne e falaram pra mim que, não, eu voltei a comer. Daí eu perguntava, por quê? E a pessoa, não sei, não rolou, eu voltei a comer. Mas eu não fiquei tão chateada quanto esse caso que aconteceu recentemente de uma pessoa que eu conhecia, porque essa pessoa era pública. Então o fato dessa pessoa ter feito um vídeo falando sobre isso, do meu ponto de vista como, enfim, uma ativista, alguém que fala sobre isso, teve uma certa responsabilidade social. E isso me doeu um pouco mais do que as pessoas próximas a mim. Eu por muito tempo achava que as pessoas que voltavam a comer carne, porque na verdade elas nunca foram veganas. Então eu sempre pensava, não, alguém que é vegano por X anos e depois volta a comer carne ou derivados, nunca foi vegano de verdade. Eu sempre pensei isso. Por muito tempo eu pensei isso. Hoje em dia eu já penso diferente. Para respaldar um pouco essa minha análise, eu vou relembrar um story que a Carol Destro, aqui do Vegflix, fez nos stories dela há uns meses atrás, em que ela dizia assim, que é muito importante, mesmo depois que você é ovo-lacto, é vegetariano, é vegano, é muito importante que você continue sempre se atualizando, vendo novos documentários, vendo reportagens e trabalhos de ativistas para nunca esquecer e nunca se desconectar da exploração que acontece com os animais. E isso fez tanto sentido pra mim quando eu vi ela falando isso, porque o que acontece é que, na verdade, o veganismo não é algo elevado, você não é mais sensível ou mais elevado, iluminado do que outra pessoa. Não, o veganismo nada mais é do que você abrir uma portinha e se abrir para as informações reais, os fatos que existem sobre a indústria que explora os animais. E aí, quando você abre os olhos para essa realidade, você automaticamente abre uma portinha para entrar em contato com a compaixão que existe no seu coração. Todos nós temos compaixão lá dentro, só que a sociedade, a indústria, o sistema vão fazendo a gente camuflar essa compaixão no nosso coração com coisas muito românticas do consumo de animais, como churrasco feliz, a criança com bigodinho de leite. Então a gente vai se acostumando com isso. E por isso que é muito importante, mesmo depois que você é vegetariano, mesmo depois que você é vegano, sempre seguir páginas de ativistas, ver debates e assuntos sobre isso, novos documentários que lançaram. Por quê? Aí esse é o meu ponto. É muito fácil a gente esquecer do que os animais passam. É muito fácil a gente entrar nesse limbo. É quase uma valeta social em que é tudo tão normalizado e você não vê realmente o sofrimento daqueles animais no prato. Todo mundo à minha volta come, então tudo bem, não é tanto assim.
e você volta a consumir os animais. E tem algo que me incomoda, eu confesso, vou ser muito sincera, me incomoda e até me magoa um pouco com relação ao veganismo, que as outras pessoas falam do veganismo, que quem não é, muitas vezes, infelizmente, diminui muito a causa, né? Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa zero lixo. Por mais que eu me preocupe em reutilizar os potes, em usar pote de vidro, eu produzo muito lixo. Eu poderia produzir muito mais, mas eu também poderia produzir muito menos. Para mim, a produção de lixo é como a segunda sem carne para algumas pessoas. Eu ainda estou engatinhando. Quando eu vejo alguma pessoa que é zero lixo ou mínimo lixo possível, de forma alguma eu diminuo o que aquela pessoa está fazendo. Muito pelo contrário, porque eu tenho consciência que esse é o certo e que esse é o ideal e que esse é o estilo de vida mais sustentável para o mundo, para o ambiente e para os animais. Só que infelizmente a mesma coisa não acontece com os veganos. Eu vejo pessoas que não são veganas e que diminuem de alguma forma, falando que é radical, que não é tanto assim, que não precisa, quando na verdade a gente já sabe, isso é tão esclarecido que uma vida vegana é melhor para o meio ambiente, principalmente para os animais. Eu entendo pessoas que, não concordo, mas eu entendo pessoas que voltam a consumir animais porque de alguma forma situações sociais fizeram com que aquela pessoa não tivesse força para seguir aquele instinto de compaixão que ela tem dentro do coração dela. Mas ao mesmo tempo, eu preciso fazer sim aqui nesse vídeo uma crítica às pessoas que escolhem publicamente falar sobre isso. Eu vejo já vídeos na internet de pessoas que falam que voltaram a comer carne pela saúde, o que é uma infelicidade falar isso. Você na verdade foi muito mal orientado por algum nutricionista não atualizado, porque nem se ensina direito alimentação vegetariana e vegana nas faculdades de nutrição. Então você com certeza foi no nutricionista que não estava atualizado e você publicamente falou que você ficou doente não comendo carne. Carne que inclusive está na lista da OMS como alimento cancerígeno. Então é muito ruim para quem, muito triste, para quem trabalha falando sobre o veganismo, ver pessoas que às vezes prestam um certo desserviço falando algo assim que pode desmotivar outras pessoas. No caso dessa pessoa que eu fiquei um pouco magoada, né, que voltou a consumir carne, o que mais mexeu comigo foi um vídeo público falando. E um ponto muito importante, quando você vai a público falar que você voltou a comer carnes, é claro que você vai receber muito apoio. Nós somos só em 14% de vegetarianos no Brasil. É claro que você vai receber um apoio, porque a maioria esmagadora também consome animais. É lógico que uma minoria vai te criticar. Quando uma pessoa vai a público falando isso, que ela não tá comendo carne, é quase como que ela quisesse um apoio, uma aprovação das pessoas para ela se sentir menos mal. E eu entendo, porque é algo muito social mesmo, o consumo de animais, né? E às vezes a gente se sente mal por essas recaídas ou por voltar atrás, a gente quer ser apoiado por pessoas que falam, é isso mesmo, é muito radical, sem radicalismo, mas na verdade o radicalismo é consumir animais. E assim como ninguém diminui quem é zero lixo, quem produz pouco impacto, também não deveriam diminuir uma causa que busca excluir, na medida do possível e do praticável, toda forma de exploração e crueldade animal. Só para encerrar esse vídeo, eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, para você que já é vegetariano, que já é vegano, sempre se atualize. Nunca deixe de ver documentários que estão lançando, artigos sobre isso. Nunca deixe de seguir ativistas, reportagens sobre manifestações que os ativistas fazem, Porto de Santos, os animais. Nunca deixe de acompanhar isso, porque isso é muito importante para manter o nosso cérebro ativo do porquê a gente fez essa escolha, porque é muito fácil sim esquecer o porquê que a gente escolheu isso, e é muito fácil o sistema cobrir esse sentimento de compaixão no nosso coração. Em segundo lugar, se você voltou a consumir animais, voltou a comer carne, eu entendo você, é um processo eterno, porque o mundo não é vegano. A gente tá sempre tendo que se esforçar ou pensar em algo, o que eu vou comer hoje? Putz, tô na rua, não tem opção. É
isso mesmo. Mas por outro lado, se você tem muita visibilidade, se você tem um canal, um Instagram com muitas pessoas, cuidado com as palavras. Cuidado para não diminuir ou não desmotivar pessoas que podem ir para esse lado verde, pessoas que poderiam ou podem estar num processo lindo de reduzir o consumo de animais e podem se sentir desmotivadas ou até mesmo voltarem a camuflar o sentimento de compaixão no coração por causa de um vídeo, de algum conteúdo que elas viram de uma pessoa falando que voltou a consumir animais por X motivos, mas nenhum deles justifica o tanto de morte e sofrimento que os animais passam. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não teve muito roteiro, então espero que ele tenha feito algum sentido pra você. Não deixa de se inscrever aqui no canal, dá um like também. A gente se vê numa próxima. Vegflix, o universo veg em um só canal.